Nós iremos ouvir com carinho o Evangelho do 4º domingo da Quaresma. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego, ele ou os seus pais? Jesus respondeu: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isso, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: Colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É o profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: Este é o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não o sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: É maior de idade, interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: Se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: Que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: Eu já vos disse e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: Tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem, espantoso: Vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos.
Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos ao cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus diz: tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e lhe disseram: porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis culpa, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs aqui presentes, a você também que nos acompanha pelas redes sociais, nós ouvimos este evangelho, essa perícope, este capítulo 9 do Evangelho de São João, com 41 versículos, um texto bem extenso, e o propósito nesse quarto domingo da Quaresma é justamente perceber todo este paradoxo entre luz e trevas, morte e vida, ver e olhar. E aí nós vamos observando que a igreja nos propõe esse texto para o quarto domingo, que nós estamos nos encaminhando para os dias altos da Semana Santa, nos quais iremos, pela força do Espírito e pela graça proveniente do rito celebrado, olhar para o Cristo sofredor, o Cristo morto, mas sobretudo o Cristo ressuscitado. E ao olhar para Ele, ao perceber toda a sua trajetória de sofrimento e dor, de morte e de vida e ressurreição, nós somos convocados a olhar para a nossa vida e perceber que também nós experimentamos essas etapas da nossa existência: sofrimento, dor, inquietação, angústia, medo, tristeza, preocupação, mas alívio, refrigério, consolação, transformação, mudança, morte e vida. Isso nos faz então gerar em nós um alento e nos ajuda a recobrar o nosso ânimo para que nós possamos ir crescendo. E de fato, as semanas da Quaresma são para nós um crescendo, ou seja, nós estamos crescendo semana a semana, domingo a domingo, palavra a palavra, para que não cheguemos à celebração do tempo pascal como quem chega de penetra numa festa. Então nós estamos indo e estamos como este cego, gradativamente percebendo que nós agora reconhecemos e vemos que Ele é o Senhor. E aí há um jogo teológico entre os textos bíblicos, tomando, por exemplo, a primeira leitura que nós ouvimos, extraída do primeiro livro de Samuel, quando a gente percebe que Deus manda Samuel, o grande profeta, e a casa de Jessé em Belém, para escolher aquele que substituiria Saul, o rei de Israel. E, obviamente, Jessé, numa perspectiva humana, lhe apresenta os seus filhos varões, do mais velho ao último. Entretanto, na lógica humana, Jessé não entendia que o seu mais novo, o que, como diz o texto, era ruivo, poderia ser algum dia escolhido por Deus para ser rei.
E o interessante, 7 foram os filhos. 7 é o número da perfeição. Ou seja, Jessé apresenta a Deus, por meio do profeta Samuel, o que ele tinha de mais perfeito, os seus 7 filhos. E Deus inquieta o coração de Samuel, não permite que ninguém se sente à mesa, pois ainda não havia chegado aquele que o Senhor escolhera. Não o mais alto, não o mais forte, não o habilidoso, porque Deus não olha para as aparências. E esse aqui é um jogo estético, porque infelizmente nossa natureza é levada a ver as formas externas e muito dificilmente nós trabalhamos o exercício de ver o outro na sua intimidade, na sua profundidade. Mas Deus é o contrário. Deus nos vê como somos, na nossa mais profunda intimidade. Por quê? Porque foi Ele quem nos fez. E porque nos fez, nos conhece, deixou sua marca em nós, sabe de qual argila nós somos feitos, por isso Ele nos ama. Daí que ninguém pode dizer que em si há algo que escape de Deus, ou que exista em si algo que Deus não possa chegar e iluminar com sua luz e com seu amor. Como? Pois se Ele nos fez, Ele nos ama. Como? Se Ele tem sempre paciência conosco. Esse é o jogo teológico. Deus não olha as aparências, mas o nosso profundo, o nosso coração. E justamente quando Jessé oferece a perfeição, deu o 8º filho. Tem um, é o mais novo, está no campo, pastoreando as ovelhas. E no coração de Samuel, certamente pulsando, diz: mande-o vir. E quando viu, ruivo e belo, o pastor, não o maior, não o mais forte e habilidoso, mas aquele que pastoreava, que iria ser o rei de Israel. E por isso que Jesus será então depois apresentado como sendo o bom pastor. Davi será o modelo de todo o reinado de Israel, porque Davi, embora tivesse pecado já como rei, embora viesse a cometer erros e pecados como rei, Davi tinha um coração em Deus. Davi cuidava dos seus como o pastor cuida das ovelhas. Assim sendo, Davi é a tipificação de Cristo, o bom pastor. E aí Samuel unge aquele jovem ruivo e belo, tornando o sucessor de Saul. E aí nós temos esse salmo, o Salmo 22, que nos acompanha. Só que esse salmo não é só letra, esse salmo é espírito. O salmo diz: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Às vezes nos inquietamos. Eu mesmo sou assim, às vezes estou com a mão na cabeça, deixando cair o resto dos meus cabelos, me preocupo e tiro das mãos de Deus o que só Deus pode realizar. E Ele é o nosso pastor, que cuida, que zela, que lança sobre nossas feridas azeite e óleo, que nos acompanha com seu cajado, que unge nossa cabeça, que nos apresenta uma mesa farta frente aos nossos inimigos e que faz cair todo e qualquer tipo de força que venha tentar contra nós. Assim São Paulo escreve aos Efésios: outrora eres trevas, agora sois luz. E aí o tempo quaresmal é tempo para ouvir Paulo dizer: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e sobre ti Cristo resplandecerá. Já estou terminando. Mas o Evangelho, Padre, segundo João, no capítulo 9, nesses 41 versículos, a que serve? Primeiro, dizer que Jesus é Senhor do sábado, de toda a lei.
Por isso ele pode realizar o bem em qualquer tempo. E nos faz entender que para amar não existe tempo ou circunstância. Inclusive, quem diz isso, duas pessoas em especial, outras tantas disseram. Primeiro, Santo Agostinho, já no século IV, quando Santo Agostinho diz que a medida do amor é amar sem medidas. Não existe uma regra, um esquema. Não existe ali uma matemática sobre o amor. A medida do amor é amar sem medidas. Depois, Santa Teresinha, já no século XIX, quando ela diz: o amor não calcula. Isso nos faz entender que então Jesus rompe as barreiras e ama, é misericordioso. Mas por que ele usa a saliva? Há uma crença semítica, que também entrou nos povos ali do Oriente Próximo, de que a saliva ela é terapêutica. Lembremos quando caímos, lembra, doutor Ivo, quando você caía brincando? Mas passava o quê? Saliva na ferida, né? Se é verdade, eu não sei. Só sei que essa é a nossa ideia pueril, né, infantil. Mas aqui há um outro elemento. Dizem que Jesus fez isso para provocar ainda mais os fariseus. Porque na ideia farisaica, no dia sábado, nenhum tipo de mistura podia acontecer. Eu podia colocar água na cevada para os animais, mas não podia misturar, porque isso é um trabalho. Existe a palavra e existem aquelas regras orais. No mundo judaico é o Talmud, no mundo muçulmano é a Sharia, no mundo cristão é o catecismo. É a coleta de normativas que são depois recolhidas. Jesus diz: não, eu sou o Senhor de tudo isso. E aí termino fazendo esse jogo de São João. Muitas vezes, cego é quem não quer ver. Muitos não veem a sua fisiologia, mas têm a fé e enxergam. Por isso que o autor aos Hebreus vai dizer no capítulo 11, versículo 1: quem tem fé vê o invisível. E aí o fariseu pergunta: e nós? Vemos ou não vemos? Aí vem a máxima do direito: quem ignora não erra, não comete crime. Nós não podemos ignorar que o Senhor está em nosso meio e que Ele é o motivo da nossa alegria. Por isso, desperta tu que dormes e vamos contemplar Jesus, o bom pastor, em nosso meio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre